e não ter conseguido fazer o tratamento na prisão. Bom, e é para falar sobre esse tema que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a professora e advogada Thaís Brasil. Boa tarde, professora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigada. Desde já parabenizo o Jornal do Meio-Dia por trazer um tema extremamente importante para a nossa sociedade. Boa tarde, bem-vinda. Professora, eu vou fazer questão aqui de repetir o que a Camila falou aí sobre Carlos Gomes Bezerra, que é o filho, né, do deputado Carlos Bezerra. Uma das alegações para ele conseguir a prisão domiciliar é de que ele necessitava um tratamento de diabetes que não poderia ser feito na prisão. A pergunta é a seguinte: lá na prisão não tem mais ninguém com diabetes? Vão estender esse benefício para todo mundo ou não? Ou não? É porque ele tem condições de buscar advogados que têm honorários que não estão ao alcance da maioria dos presidiários? Isso não causa indignação das pessoas? Bom, sem dúvidas, indignação sempre vai causar, porque estamos falando de um caso de um crime bárbaro. A lei prevê, de fato, a possibilidade da conversão da prisão em domiciliar em algumas hipóteses. Um dos casos é quando a condição desta pessoa que está presa de saúde é extremamente grave e a estrutura penitenciária não consegue suprir essa demanda, e aí entende-se que por fatores de saúde, médicos, seria melhor para essa pessoa cumprir este período de forma domiciliar, como está ocorrendo com o caso. Em regra geral, nesse caso aí da prisão domiciliar, este presidiário tem que ficar em casa ou, de repente, é uma possibilidade, ele pode ir às compras? Nesse caso, ele tem que ficar, deste caso do Carlos, ele tem que ficar 24 horas em casa. Não pode sair de casa, inclusive está sendo monitorado eletronicamente, o sistema consegue verificar se a pessoa fica ali realmente naquele endereço, não podendo descumprir. Doutora, apesar de, como a senhora falou, estar previsto em lei, né, é um caso que pouquíssimo se vê, né? Muita gente fala de um privilégio nessa situação e aí, se não me engano, a própria lei diz um caso grave, né? Diabetes é uma doença que hoje é facilmente controlada e aí ainda tem um apontamento, né, da acusação dizendo que ele estaria se recusando a ter esse tratamento lá dentro. E aí, como que fica essa situação? Que os julgadores até teriam sido induzidos ao erro. Essa situação toda não abre um precedente perigoso para outros casos também? Com certeza, mas nós sabemos que no Brasil um dos maiores problemas é a estrutura das penitenciárias. Talvez se de fato o Estado tivesse melhores estruturas, seja sob o ponto de vista de higiene, de saúde, de administração... Maior número de penitenciárias também, né? Para não ficar superlotado. Exatamente. A gente não teria essa brecha, né, que é algo que legalmente há previsão. Mas não se foi nem apurado, né, se de fato ele estaria se recusando a ter esse tratamento. Como fica essa situação? Porque o Estado tem o dever de fornecer, né, a medicação e tudo mais. Exato. Bom, a peculiaridade do estado de saúde dele, eu não sou médica, não acompanho, não tenho como saber. É possível, há pelo Ministério Público algumas indagações nesse sentido no processo, né, de que não ficou demonstrado de forma clara. O Ministério Público está fazendo o seu papel e acredito que o advogado, a advogada de defesa também está fazendo o papel dele. Deveriam todos ter direito a acesso a um bom advogado, uma boa advogada, e a Defensoria ter uma estrutura melhor. Temos ótimos defensores públicos, mas muita gente para que eles atuem, né? A gente entende que se todos tivessem uma boa defesa, se todos tivessem um bom acompanhamento, talvez outras pessoas que estão morrendo dentro das penitenciárias por questões de saúde teriam o mesmo caminho ou não, ou nós teríamos penitenciárias com uma estrutura melhor. Professora, como nesse caso aí, o que parece, né, a impressão que todo mundo fica é que isto é mais um privilégio.
Gostaria de saber a opinião da senhora, e agora como professora, né? Como professora, o que fazer para combater os privilégios na justiça brasileira? Porque tem muitos, não é só esse não, tem muitos outros. Sim. Bom, o judiciário acaba atuando com base na lei. Quer dizer, todo mundo vai ter que ser milionário, ter um patrimônio riquíssimo para poder ter o mesmo tratamento na justiça? O meu sonho como cidadã e professora é que todos pudessem ter o mesmo tipo de acesso, que todos pudessem ter uma boa defesa. O problema é que o judiciário fica ali fechado dentro do que a legislação propõe. Então, o que a gente precisa lutar é por reformas legislativas, né? Na hora de votar é que faz a diferença, verificar quais são as propostas dos deputados, dos senadores, porque quem cria a lei é o legislativo, o judiciário apenas cumpre. Ah, professora Thaís, eu sou contra a perspectiva da prisão domiciliar. Mas cumpre de uma forma para um e de outra forma para outros. Existe uma abertura interpretativa, né? Jurisprudencial, tudo Claro. mais. Então, também se faz lei ali em certas decisões, nesse caso, em benefício do réu, muitas vezes. Com Sempre, né? certeza. Mas, no meu ponto de vista, o que modifica é a boa defesa, né? É o advogado ou a advogada que está ali todo dia, talvez encontrando, que a defensoria muitas vezes, infelizmente, não consegue pelo grande volume. Então, a minha defesa é de que todos pudessem ter o mesmo tipo de acesso, que todos pudessem não ter privilégios, mas que não se fosse mais um privilégio. Se todo mundo tivesse o mesmo tipo de defesa, de fato, não sabemos, né, se seria o mesmo resultado. Doutora, neste ano que passou, tivemos o triste número de 42 homicídios aqui em Mato Grosso. Sim. E aí se constatou que neste número, apenas 5 das mulheres assassinadas, né, tinham medida protetiva. O que esse dado nos ensina? Seria necessário, talvez, se essas mulheres, o maior número possível, tivessem uma proteção melhor do Estado, esses crimes poderiam ter sido evitados ou não? Também isso nos leva a crer que o Estado falhou até quando havia medida protetiva? Bom, existe um dado que eu acho muito interessante, que a patrulha da Maria da Penha tem um dado que todas as mulheres que são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, não há nenhum caso de feminicídio, ou seja, são mulheres que denunciaram, tiveram ali o exercício da medida protetiva, solicitaram o trabalho da Patrulha Maria da Penha e elas, com felicidade, não chegaram a falecer, não foram vítimas de feminicídio. As medidas protetivas são direitos das mulheres e fazem muita diferença. O Estado pode e deve sim trabalhar mais, principalmente na perspectiva informativa. As mulheres precisam saber onde elas ligam, quem procurar, quais são os direitos delas, quais são as medidas protetivas, sim, que elas não devem permanecer num lar com um agressor. E o feminicídio é o último passo. Começa com um xingamento, com um desrespeito, um tapa, depois uma agressão maior, e o feminicídio é a última etapa. E o Estado precisa trabalhar para que a violência cesse de maneira geral, mas que a gente evite ao máximo os casos de feminicídio, que é obviamente a pior, né, das violências que uma mulher pode sofrer. Professora, sua opinião agora sobre uma mulher que é advogada, que é vereadora, que está sofrendo perseguição política lá em Chapada dos Guimarães, estão tentando caçar ela de tudo quanto é maneira. E aí o seguinte, o que chamou a atenção, que causou assim uma espécie de indignação, foi que um secretário de governo, que já foi prefeito lá de Chapada, disse o seguinte: olha, essa advogada faz uso de, abre aspas, apetrecho feminino, fecha aspas. Isso é ou não é uma agressão, uma atitude machista? Com certeza é uma violência contra ela e contra todas nós mulheres. A realidade é que nós mulheres no Brasil não temos paz, seja enquanto vereadoras, enquanto advogadas, professoras, jornalistas, né? Em qualquer lugar é o nosso corpo chegando em primeiro lugar, objetificado, sexualizado, violentado. A gente não tem paz, seja uma idosa, seja uma criança, seja uma mulher, uma freira, seja uma professora, seja quem for. Chegou via WhatsApp aqui do Jornal do Meio Dia uma mensagem de um telespectador. Podemos colocar aí, produção, para
para a gente saber, tem a ver aqui com a entrevista, que estamos tratando de vários assuntos referentes aos direitos das mulheres, prisão domiciliar também, um caso que recentemente aconteceu. Olá, Lúcio. Pergunte à advogada e às outras pessoas que têm outro tipo de doença, por exemplo, HIV, em relação a quem está preso e tem doenças graves, né? Não teriam essas pessoas o privilégio, um cadeirante, por exemplo, uma estrutura também para essas pessoas que têm limitações, né? Fazendo uma comparação que, na prática, não existem esses privilégios, né? Com certeza. Eu acredito que não são privilégios. Se a pessoa tem o direito, ela tem o direito de pleiteá-lo e exercê-lo. As penitenciárias precisam ter estruturas muito melhores. Mas o telespectador reclama um direito que ele não tem acesso, Com enquanto certeza. o outro tem. Aí o nome disso não é mais direito, é privilégio. Injustiça, não é isso, querendo professor? ou não, né? Sim, nós devemos lutar para que a gente não retroaja, mas para que todos tenham esse mesmo direito e sejam enxergados dessa mesma forma. Professora, muito obrigado pela presença e pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.